Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 3. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 14 ao 16. Está escrito assim: Escrevo-lhes estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Amados, esse capítulo 3, o apóstolo Paulo dá instruções para Timóteo acerca de como ele deveria escolher os pastores, aqueles que iriam pastorear a igreja, e os diáconos, aqueles que iriam servir na igreja. E aí nós vemos uma lista ali completa sobre as características que essas pessoas deveriam ter. Nós vemos ali que são pessoas que precisam viver de uma maneira que de fato revele a vida de Cristo, que de fato revele que são pessoas que pertencem a Deus, atitudes que demonstram a vida de Cristo. Se você ler o capítulo 3, você verá quantas características o apóstolo Paulo coloca ali para aqueles que desejam ser bispos, aqueles que desejam exercer a função pastoral, para aqueles que desejam servir na igreja como diácono, diaconisa, e aí ele coloca todas as características que essas pessoas devem ter. E nós vemos que são características não só ali enquanto estão na reunião da igreja, mas são características de vida, modelo de vida, uma forma de se viver que glorifique a Deus, que demonstre que são homens e mulheres comprometidos com a verdade de Deus. E é interessante que daí o apóstolo Paulo fala todas essas características e daí ele conclui falando esses versículos que nós acabamos de ler. Eu escrevo-lhes estas coisas, embora eu queira ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, você precisa saber como que as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Qual que é a casa de Deus? Que é a igreja do Deus vivo. Ou seja, aqui ele deixa explícito, a casa de Deus não é simplesmente um prédio, uma construção, um templo. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Então as pessoas, quando elas se reúnem como igreja, nós como igreja, amados, nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um de nós é membro do corpo de Cristo. E unidos nós somos a igreja do Deus vivo, ou seja, a casa de Deus, a morada de Deus. E aqui o apóstolo Paulo diz assim, olha, você precisa saber, Timóteo, como que as pessoas devem comportar-se, como que elas devem agir. E é interessante que aí ele finaliza com esse versículo 16. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Em outras versões diz, não há dúvida de que é grande o mistério da nossa fé. Ou seja, é como se ele estivesse falando assim, amados. Todo esse comportamento fiel, irrepreensível, piedoso, ele só é possível por causa desse mistério que eu vou falar. E aí o apóstolo Paulo escreve: qual é o mistério da piedade? Ou seja, para nós levarmos essa vida piedosa. Qual é o mistério que está por trás da nossa fé, que nos faz viver uma vida irrepreensível, santa, justa, reta diante de Deus? O mistério é que Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Amados, aqui descreve resumidamente a obra redentora que Cristo Jesus realizou.
E a obra redentora que Cristo Jesus realizou, esvaziando-se de si mesmo, como está em Filipenses capítulo 2, vindo na forma humana, servindo toda a humanidade. Ele foi manifestado em corpo, em forma humana, mas ele foi justificado no Espírito. A sua ressurreição demonstra que ele se tornou aceitável a Deus. Ele não permaneceu morto. Isso nós já vimos ao estudarmos a carta aos Romanos, amados. Esse mistério que é sobre a justiça de Deus, nós sermos justificados, porque Cristo Jesus se esvaziou de toda a sua glória, veio em forma humana, mas nunca pecou, vivendo como homem, nunca pecou. E mesmo assim, ele se tornou pecado em nosso lugar. Para quê? Para que o pecado recebesse o seu salário, porque o salário do pecado é a morte, e Jesus morreu para que o pecado recebesse o seu salário, mas o pecado não pôde deter Jesus. Mesmo ele morrendo, a morte não teve o poder de deter Jesus. Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito. Essa é a obra da justificação. Essa é a obra de justiça que Deus fez, e por isso está escrito que ele foi manifestado em corpo, mas ele foi justificado no Espírito. Ele realizou uma obra completa para a nossa redenção, para a nossa justificação. Ele foi visto pelos anjos, os anjos contemplaram toda a obra que Cristo Jesus fez, não somente lá na cruz, mas desde o nascimento de Jesus. Vindo em forma humana, nascendo no ventre de uma mulher, todos os anjos viram isso e contemplaram toda a obra de redenção que Cristo Jesus realizou. Cristo Jesus pregado entre as nações, e não só pregado, mas crido. As pessoas em todo o mundo começaram a crer em Cristo Jesus e continuam a crer em Cristo Jesus. E ele foi recebido na glória e está assentado à direita de Deus. Nós vimos isso quando estudamos Efésios, vimos esse deslumbre maravilhoso da obra redentora que Cristo Jesus fez até estar assentado e nos colocou assentados juntamente com Ele. Amados, esse mistério que o apóstolo Paulo fala, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade, ou seja, é glorioso esse mistério, essa obra que Cristo Jesus realizou. Nós já vimos isso, que o mistério que estava oculto foi realizado, e esse mistério é Cristo. Ou seja, tudo que Cristo Jesus fez era um mistério, mas foi revelado a nós, e por crermos nesse mistério, em tudo que Cristo Jesus é, em tudo que ele fez, por crermos nisso, nós podemos levar uma vida piedosa diante de Deus. Nós podemos o quê? Nos comportar como filhos de Deus. Por quê? Porque é por causa da obra de Cristo Jesus que nós fomos perdoados, redimidos, nascemos de novo, fomos regenerados, temos uma nova natureza, uma natureza espiritual que está unida à natureza de Deus. É por causa da obra que Cristo Jesus realizou é que o Espírito Santo veio habitar em nós, e por habitar em nós ele nos capacita, nos fortalece, nos molda, nos santifica, nos transforma, e por causa disso nós podemos viver uma vida que glorifica a Deus. Se nós olharmos toda essa descrição aqui de todos os primeiros versículos aqui do capítulo 3, nós vamos olhar e pensar, meu Deus, será que é possível alguém viver de uma forma tão irrepreensível assim? É possível sim, por causa da obra que Cristo Jesus realizou. É isso que o apóstolo Paulo escreve aqui nesse capítulo. Ele diz para Timóteo, Timóteo, você vai escolher as pessoas que vão se comportar dessa forma. E ele diz a forma que as pessoas têm que se comportar. Mas aí ele conclui dizendo que essas pessoas, elas viverão assim, elas vivem de forma irrepreensível por causa da obra de Cristo
Jesus, porque elas são fortalecidas por tudo aquilo que Cristo Jesus realizou. Ah, amados, isso é glorioso demais. Quando nós olhamos para essas verdades, muitas vezes nós lemos esse capítulo e pensamos, é impossível alguém viver assim. Não, não é impossível, é completamente possível, porque nós somos capacitados pelo poder do Espírito, pelo poder que vem da obra que Cristo Jesus realizou. E é interessante isso, amados, quando vai falar ali sobre a escolha dos bispos, ou seja, dos pastores, diz que eles não podem ser recém-convertidos, para que eles não se ensoberbeçam e caiam na mesma condenação que o diabo caiu, que é o orgulho. Olha o cuidado, amados, de Deus. Por quê? Porque para levar uma vida dessa forma aqui que o apóstolo descreve ali, irrepreensível, de uma forma moderada, sensato, respeitável, não apegado ao vinho, mas sendo amável, pacífico, não apegado ao dinheiro, alguém que governa bem a sua própria família. Ou seja, para ter todas essas características aqui, precisa ser alguém que foi experimentado na justiça, ou seja, alguém que tem crescido na vida com Deus. O que é ser experimentado na justiça? É viver a justiça de Deus, ou seja, é viver de fato esse mistério que o apóstolo Paulo fala aqui. E um recém-convertido, ele ainda não tem toda a instrução da justiça de Deus. Ele ainda não tem toda a compreensão que a capacitação dele vem de Cristo, não vem dele mesmo, não é pela capacidade dele. Aí o apóstolo Paulo vem e diz assim, olha, que não seja um recém-convertido, porque ele pode cair no mesmo pecado que o diabo caiu, que é o quê? Na mesma condenação que o diabo caiu, que é o quê? Que é o orgulho, é começar a achar que é ele quem está fazendo, mas não é, é pela capacitação que vem de Cristo Jesus. Amados, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós começamos a perceber o quanto o Senhor é glorioso. Tudo aquilo que o Senhor nos pede, tudo aquilo que o Senhor nos coloca como instrução para nós vivermos, colocarmos em prática, ou seja, termos um bom comportamento, termos as boas obras diante de Deus, não é na força do nosso braço. O Senhor sempre vem e nos explica como que nós vamos conseguir viver de uma forma agradável a Deus. É se rendendo ao mistério dessa vida piedosa. E qual que é o mistério? É a confiança na obra completa que Cristo Jesus realizou. Amados, essa é a conclusão desse capítulo, essa é a conclusão que o apóstolo Paulo fez para Timóteo. Essas pessoas viverão dessa forma, por quê? Porque elas confiarão na suficiência da obra de Cristo Jesus. Amados, que eu e você, nós possamos confiar completamente naquilo que Cristo Jesus realizou. É por causa da obra dele, é porque ele veio como ser humano, é porque ele se tornou carne, é porque ele levou todo o pecado, se tornando pecado em nosso lugar, é porque ele ressuscitou, é por causa da obra que ele fez, é que nós nascemos de novo, é que nós podemos levar uma vida que glorifica a Deus. Por quê? Porque todo poder, toda capacidade vem do resultado da obra de Cristo Jesus. Ele primeiramente nos perdoou para que nós não vivêssemos mais debaixo de condenação. Agora temos paz com Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, por meio de Cristo Jesus, temos paz com Deus. Recebemos o perdão, a justificação por causa da obra que Cristo Jesus realizou. Sua morte e sua ressurreição, trazendo o perdão e a justificação. A ressurreição de Cristo Jesus nos dando a vida da ressurreição, ou seja, uma nova vida. O Senhor nos deu uma nova natureza, somos uma nova criação. Não mais simplesmente seres humanos descendentes de Adão, do homem do pecado, mas agora somos descendentes de Cristo, temos a mesma natureza espiritual de Deus,
Ou seja, é o Senhor quem nos capacitou para levarmos uma vida que glorifica Ele, nos perdoando, nos justificando, nos dando uma nova natureza e depositando do seu próprio Espírito, da sua própria vida em nós, para que nós sejamos fortalecidos, moldados, transformados, santificados, dia após dia, após dia, após dia, de glória em glória em glória, para que nós possamos viver de uma forma piedosa que glorifica a Deus. Amados, isso é glorioso demais. A força para termos atitudes corretas, para termos um comportamento que manifesta a vida de Deus, não provém de nós mesmos, provém de Cristo. Nós só precisamos nos render a isso, precisamos receber esse poder, precisamos nos sujeitar a Cristo Jesus para que Ele reine de fato sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, porque grande é o mistério que nos leva a viver essa vida piedosa. E o mistério é Cristo. E nós precisamos nos render a tudo que Cristo é, a tudo que Ele fala, a tudo que Ele fez, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu ensinamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós compreendamos o mistério que nos leva a essa vida de fé, essa vida de piedade, essa vida que glorifica o Senhor. Não é pela nossa própria capacidade, não é pela nossa própria força, mas é pela força que vem do Senhor, é pela obra completa que o Senhor realizou, nos perdoando, nos justificando, nos redimindo, nos dando uma nova vida, depositando do seu próprio Espírito em nós, para nos capacitar, nos fortalecer, nos moldar. Pai, tudo provém do Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos isso e nos rendamos dia após dia em fé na suficiência de Cristo Jesus. Pai, que quando nós olharmos para nós e vermos as atitudes, os comportamentos que ainda precisam ser mudados e moldados pelo Senhor, ao invés de nós desanimarmos, nós possamos nos animar em Ti, sabendo que é o Senhor quem atua em nós, é o Senhor que nos muda, que nos transforma, que nos molda, que nos cura, que nos liberta, é pelo poder da Sua obra, é pelo poder da Sua vida, Pai. Senhor, que nós possamos compreender que ao enviar Cristo Jesus, o Senhor realizou uma obra completa que nos vivifica para sempre. Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos isso e levemos uma vida de rendição a Ti, de rendição a esse poder, de rendição a essa vida. Senhor, que eu e os meus irmãos, nós nos sujeitemos ao Senhor para que em tudo a nossa vida glorifique o Senhor. Que nós entendamos que não é pela capacidade do nosso braço que nós vamos mudar aquilo que precisa ser mudado, que não é pela capacidade do nosso braço que nós vamos mudar as pessoas, que não funciona assim, que nós possamos entender que é pelo poder que vem do Senhor, que nós nos sujeitemos a esse poder, que nós possamos compreender que antes de querer mudar as pessoas, nós precisamos olhar para nós e precisamos deixar o Senhor nos mudar, nos moldar, nos transformar, para que então nós possamos ser um exemplo, uma carta viva do Senhor, representantes de fato do Senhor aqui nesse mundo, Pai. Nos ajuda a vivermos assim, nos ajuda a nos rendermos em fé à suficiência de Cristo Jesus. Nós queremos viver assim, Pai. Nós queremos ser exemplos para as pessoas. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.